Olá e boas-vindas a mais uma análise profunda das nossas fontes de hoje. A nossa missão aqui é explorar as entranhas de um documento que, confesso, é bem fascinante. Ele foca no universo do gerenciamento de projetos. É um tema que sempre rende boas discussões. Exatamente. E eu já inicio com uma pequena confissão sobre o material que a gente tem em mãos hoje. Ele se intitula 5 habilidades essenciais de liderança. 5, né? Só no título. Pois é. No entanto, conforme a gente foi cruzando as notas e, analisando a literatura toda, percebemos que o texto acaba revelando nada menos do que 11 habilidades fundamentais. De forma bem intrigante, ele entrega muito mais do que promete. É como pedir um café expresso e acaba recebendo um banquete corporativo completo, certo? Vamos desempacotar isso. Vamos lá. A premissa central que o texto apresenta ataca um mito muito comum na área. Historicamente, o mercado valoriza imensamente a expertise técnica. Saber montar aqueles cronogramas super complexos, dominar os softwares de gestão. Isso, calcular caminhos críticos, tudo isso é inegavelmente necessário. No entanto, o argumento central das nossas fontes é que o domínio dessas habilidades de liderança, o lado puramente humano da coisa. O lado comportamental mesmo. Exato. É isso que realmente separa os gerentes de projeto medianos daqueles que são absolutamente excepcionais, sabe? Aqueles super requisitados pelo mercado. Se conectarmos isso com o panorama geral, percebemos que o documento não estrutura essas 11 habilidades como meros conceitos isolados de recursos humanos. Não são só teorias soltas. De jeito nenhum. Eles tratam isso como verdadeiros blocos de construção estratégicos. O foco passa bem longe daquelas definições teóricas básicas de dicionário. O que eu achei ótimo, aliás. Sim. O grande diferencial das fontes de hoje é a análise do impacto duplo. Um impacto simultâneo que cada uma dessas competências exerce. E como isso funciona na prática? Ou seja, como a aplicação de uma habilidade altera a dinâmica das equipes internas, o pessoal que está ali na linha de frente da execução, Certo. ao mesmo tempo em que molda a percepção e a confiança dos stakeholders, aquelas partes interessadas externas, como os clientes, diretores, os patrocinadores que financiam a iniciativa. Essa visão bidimensional é o que torna a atuação de um gerente de projetos tão complexa. É o que separa os meninos dos homens ou as meninas das mulheres na gestão corporativa. E, para entender essa complexidade, a gente precisa olhar para a base de tudo. Eu vejo isso como a intersecção entre a capacidade analítica e o controle emocional. Com certeza, a fundação de tudo. A primeira peça desse quebra-cabeça apresentada no texto é o pensamento crítico, e não num sentido filosófico de contemplar a vida. Não, nada de filosofia aqui. É a capacidade de processar informações sob extrema pressão, de forma objetiva. O documento nos convida a imaginar um cenário muito prático. E infelizmente muito comum, né? O famoso projeto que dá errado. Isso. O gerenciamento de um projeto de alta complexidade técnica, com prazos irreais, e do nada, a equipe se depara com uma falha de design significativa num componente crítico. Aquele momento em que todo mundo entra em pânico. Exatamente. O pensamento crítico entra aqui não apenas para achar a solução técnica, mas para isolar o problema do pânico geral da equipe. Exato. Nesse cenário de falha de design, o impacto interno é muito imediato. Uma equipe liderada por alguém com um pensamento crítico afiado não perde tempo procurando culpados. O que é a reação padrão, na verdade? Sim, a reação humana padrão é o desespero ou apontar dedos. Mas o gerente com essa habilidade consegue estruturar uma avaliação de impacto muito clara e traçar rotas alternativas baseadas em dados. E como isso reverbera para fora da equipe? Aí que tá. Quando a gente olha pela lente dos stakeholders, o cenário muda de figura. Os patrocinadores do projeto não querem saber os detalhes técnicos de qual linha de código quebrou. Eles só querem saber do dinheiro deles. Exato, eles querem saber se o investimento deles está seguro. Então, o pensamento crítico aplicado à comunicação garante a esses stakeholders que o risco está sendo mitigado com planos muito bem elaborados. Isso mantém a confiança intacta mesmo no meio de uma crise severa. Perfeitamente. Mas isso levanta uma dúvida bem prática. Na teoria, manter a frieza analítica é lindo. Mas como fica o lado humano quando o prazo final é tipo amanhã, o cliente está cobrando atualizações a cada hora e a equipe está à beira de um colapso? É o cenário de pesadelo de qualquer gestor. Pois é.
É aí que a segunda habilidade, a inteligência emocional, parece entrar em conflito com a cobrança por resultados. Parece, mas na verdade elas se complementam. Porque o texto menciona a importância de reconhecer e gerenciar emoções, e cita o caso de um membro da equipe enfrentando questões pessoais graves que começam a afetar o desempenho. Um cenário super delicado. A minha provocação aqui é a seguinte: até que ponto a inteligência emocional não corre o risco de virar complacência num ambiente focado em entregas tão rigorosas? Essa é uma linha tênue que o documento aborda com muita clareza. Inteligência emocional no contexto do gerenciamento de projetos de alto nível não é sobre fazer terapia com a equipe. Nem baixar os padrões de qualidade, imagino. Jamais. É sobre leitura de cenário e gestão de recursos humanos na sua essência pura. No caso desse membro da equipe passando por problemas pessoais, Sim. a abordagem emocionalmente inteligente busca entender a raiz dessa queda de produtividade para realocar tarefas de forma estratégica. Oferecendo um suporte temporário. Isso. Um suporte que não comprometa o caminho crítico do projeto. O impacto real disso é a retenção de talentos. Faz sentido. A pessoa se sente cuidada. Um profissional que se sente amparado no momento de crise pessoal retorna depois com um nível de lealdade e engajamento que são absurdos. E para os stakeholders, qual é a vantagem? Aos olhos deles, um gerente que possui essa leitura emocional consegue evitar o turnover. A rotatividade de equipe é caríssima. E atrasa tudo. Demais. Então ele mantém a continuidade do trabalho e a fluidez da comunicação com quem patrocina o projeto. O que nos leva diretamente para a terceira habilidade dessa fundação, que atua quase como uma ferramenta investigativa. A escuta ativa. Exato, a escuta ativa. E as fontes deixam claro que isso vai muito além de ficar balançando a cabeça e ficar em silêncio enquanto o outro fala. Muito além. É sobre decodificar o que não está sendo dito de forma explícita. O cenário que eles ilustram envolve um membro da equipe compartilhando preocupações sobre os requisitos técnicos de uma entrega. E se o gerente só ouve passivamente, pode achar que é só mais uma reclamação de rotina do dia a dia. Mas a escuta ativa permite investigar as entrelinhas, né? E perceber que aquela preocupação técnica, na verdade, esconde um desalinhamento colossal de escopo. Um desalinhamento que poderia custar milhões lá na frente se não fosse detectado ali. Exatamente. E esse é o verdadeiro poder estratégico da escuta ativa. Ela cria um ambiente muito inclusivo, onde a equipe se sente segura para levantar essas bandeiras vermelhas. Antes que elas virem incêndios incontroláveis. Reduz drasticamente o retrabalho interno, e quando extrapolamos isso para o contato com os stakeholders, a dinâmica fica ainda mais interessante. Como assim? Muitas vezes, um cliente expressa preocupação com um prazo específico, mas o que ele realmente teme é o estouro do orçamento do próprio departamento dele. Ah, o medo oculto. Isso. Um gerente que escuta ativamente consegue mapear essas ansiedades não declaradas. Quando o stakeholder percebe que as preocupações reais dele foram compreendidas e endereçadas no planejamento, A percepção de valor do projeto vai lá para o teto. dispara. Exatamente. Bom, com essa base de análise e empatia estabelecida, o material nos empurra agora para a fase de execução, focada na ação e no crescimento contínuo da equipe. E vamos falar de motivação. Uma palavra que o mundo corporativo adora. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque motivar uma equipe quando o projeto acabou de receber um prêmio é a coisa mais fácil do mundo. Quando tá tudo dando certo, qualquer um é líder. Mas o texto nos joga direto na trincheira. Imagina que o projeto está atrasado, os indicadores estão todos no vermelho e o moral da equipe está lá no chão. Um cenário muito desafiador. O documento pontua que a liderança precisa reacender o entusiasmo. Mas aí eu te pergunto, frases de efeito e palestras motivacionais não resolvem atrasos de cronograma? Resolvem? Definitivamente não. O que as fontes indicam é que, em cenários de crise aguda, a motivação precisa ser extremamente tática. Tática em que sentido? Trata-se de pegar aquele problema monumental que paralisa as pessoas e quebrar isso em vitórias menores e alcançáveis. Aqueles pacotes de trabalho menores. Isso. Quando a equipe começa a entregar esses pequenos pacotes com sucesso, a inércia é quebrada e a produtividade volta a subir naturalmente. Sem precisar de palestra no auditório. Sem frases prontas. E o impacto disso vai muito além das paredes do escritório.
Stakeholders são extremamente sensíveis ao clima do projeto. Eles percebem, né? Eles percebem a diferença na hora entre uma equipe que está arrastando os pés e uma que está operando com propósito. Ver uma equipe engajada revertendo um atraso gera uma confiança imediata na viabilidade da entrega final. Essa recuperação de energia nos conecta com a habilidade de construção de equipe, o famoso team building. Que muitas vezes é mal compreendido. Totalmente. Acho vital fugirmos daquela visão infantilizada de dinâmicas de grupo com balões. O texto trata isso com uma seriedade muito maior. Aborda estruturas complexas. Sim, como liderar uma equipe recém-formada numa estrutura matricial, com profissionais de origens bem diversas que talvez nunca tenham trabalhado juntos na vida. É um grande desafio de engenharia social. É menos sobre montar um quebra-cabeça e muito mais sobre calibrar um motor complexo, onde uma engrenagem desalinhada pode simplesmente comprometer todo o torque da máquina. O objetivo é estabelecer cooperação. A analogia do motor é perfeita. Num ambiente corporativo, a construção de equipe é um exercício de mapeamento de competências. De saber quem faz o que de melhor. E de facilitação de confiança mútua. Quando o gerente consegue calibrar essas peças, o impacto interno é a transição de um grupo de especialistas isolados para uma unidade coesa. Que gera sinergia real. O retrabalho cai e a comunicação paralela diminui. Para os patrocinadores do projeto, o reflexo direto disso é a previsibilidade. Tudo que eles amam. Sim, uma equipe forte e bem construída absorve choques e mudanças de escopo com muito mais resiliência. Garante que o fluxo de valor não seja interrompido por atritos de ego ou falhas de comunicação. É aí que entra o coaching como habilidade essencial. O cenário obrigatório aqui é cotidiano. Delegamos uma tarefa crítica e percebemos que um membro da equipe simplesmente não possui o nível de habilidade técnica necessário. Para executar aquilo com excelência. A resposta automática em ambientes de alta pressão seria o quê? Substituir a pessoa na hora ou o próprio gerente abraçar e fazer o trabalho. O que é um erro clássico. O texto defende que a abordagem correta é investir tempo no desenvolvimento daquele talento. O que é fascinante aqui é a compreensão profunda do custo de oportunidade. Como assim? Demitir e contratar alguém ou realocar recursos de outros departamentos gera um atraso sistêmico muito maior do que investir numa capacitação direcionada e rápida. Fora a curva de aprendizado do novo funcionário, né? Exato. O coaching, nesse contexto, atua como uma ferramenta de gestão de riscos. Ao orientar e treinar aquele profissional, o gerente não resolve apenas aquele gargalo imediato. Ele aumenta a maturidade técnica da equipe inteira a longo prazo. Isso, e os stakeholders, que muitas vezes estão de olho no orçamento a longo prazo da organização como um todo, valorizam imensamente os líderes que desenvolvem pessoas internamente. Reduz a dependência externa. Reduz a dependência daquelas consultorias caríssimas e garante que o conhecimento técnico fique dentro da empresa depois que o projeto acaba. Tudo isso que a gente discutiu até agora parece criar um ambiente de trabalho formidável. Mas a gente sabe que a realidade corporativa não é feita só de crescimento e harmonia. Longe disso. O texto nos leva, então, para o terreno das complexidades operacionais. Foca naqueles atritos diários. E o primeiro grande desafio abordado é o gerenciamento de conflitos. Inevitável em qualquer projeto. O documento nos coloca diante de um cenário tenso. 2 membros sêniores da equipe possuem visões arquitetônicas completamente opostas para uma entrega. E esse embate está literalmente paralisando o progresso. Uma guerra fria técnica. A tentação para um gerente não seria simplesmente dar uma carteirada, usar sua autoridade formal e escolher um dos lados de uma vez para fazer o projeto andar? Olha, a carteirada pode até resolver aquele impasse ali no relógio, mas ela destrói a confiança e o engajamento a longo prazo. Cria ressentimento. Muito. O material enfatiza que o gerenciamento construtivo de conflitos exige que o gerente atue como um facilitador neutro. Sem tomar partido. O objetivo não é impor a sua decisão, mas forçar esses profissionais a debaterem os méritos técnicos de suas ideias até encontrarem um terreno comum, ou até uma terceira via que seja superior às 2 iniciais. E o impacto interno disso? Internamente, consolida uma cultura onde as ideias podem e devem ser desafiadas sem que isso vire um ataque pessoal. E para os stakeholders, essa habilidade se traduz puramente em estabilidade. Eles não gostam de surpresas. Eles detestam surpresas, detestam projetos que atrasam porque a equipe técnica resolveu entrar em guerra.
Essa resolução proativa mantém o projeto nos trilhos e totalmente invisível para o radar de problemas da diretoria. Maravilha. O que nos empurra para uma habilidade muito próxima, mas com uma dinâmica diferente. A negociação. Uma arte por si só. E as fontes focam especificamente na busca por aquele cenário ganha-ganha. O cenário nos tira da gestão interna da equipe e nos joga no meio da arena corporativa mais pesada. A disputa por recursos escassos com outro gerente de projetos da mesma empresa. A competição interna. Todo mundo quer o melhor desenvolvedor, todo mundo precisa de mais orçamento. A negociação aqui não pode ser um jogo de soma zero onde um ganha e o outro é esmagado, certo? Não mesmo. Tem que ser um alinhamento de prioridades para garantir que o portfólio geral da empresa não sofra. Esse é um ponto vital de maturidade profissional. Como o gerente deve agir, então? Negociar recursos numa organização matricial exige entender profundamente os objetivos da outra parte. Se você simplesmente antagoniza o outro gerente, você cria um inimigo interno que vai infernizar a sua vida na próxima vez que precisarem colaborar. O impacto de uma negociação baseada em concessões mútuas e acordos favoráveis é que a equipe ganha os recursos necessários para trabalhar sem as interrupções. E a alta gestão percebe isso. Percebe e valoriza. Eles enxergam esse gerente não como um gerador de problemas que precisa de mediação constante lá em cima, mas como um líder diplomático capaz de resolver questões operacionais de forma totalmente independente. E essa diplomacia está intimamente ligada à influência, que é a nossa nona habilidade. A arte de persuadir e alinhar expectativas sem usar força coercitiva. O convencimento real. O documento ilustra isso com um desafio colossal, a necessidade de conquistar o apoio estratégico de stakeholders-chave para implementar uma mudança crítica no rumo do projeto. Digamos, pedir um aumento substancial no orçamento ou uma extensão de prazo considerável. Não é um pedido fácil. Não se trata de enviar um simples e-mail informando a mudança. É preciso construir um caso de negócios persuasivo, focado nos benefícios e endereçando proativamente os medos desses investidores. A influência é, sem dúvida, a moeda mais forte de um gerente de projetos. Por que você diz isso? Porque, na prática corporativa, o gerente raramente tem autoridade formal e direta sobre todas as pessoas envolvidas. Ele não é o chefe de todo mundo. Ele lidera puramente por influência. Faz todo sentido. Quando ele consegue traduzir uma mudança técnica, que geralmente é dolorosa, num valor de negócios claro, os stakeholders passam a apoiar a iniciativa não por uma obrigação contratual, Mas porque eles compraram a ideia. porque eles genuinamente compreenderam o valor estratégico daquela manobra. Internamente, a equipe percebe que tem um líder forte capaz de vender as necessidades do projeto para a alta gestão. O que blinda a equipe, certo? Blinda a equipe de pressões externas, desnecessárias e consolida o respeito por essa liderança. Navegando por todas essas águas, chegamos ao que eu considero o nível mais avançado e sutil da nossa análise. As forças invisíveis que moldam o ambiente de trabalho. Primeiro, a consciência cultural. Um ponto cada vez mais crítico hoje em dia. E o texto vai bem além do básico de apenas respeitar diferenças. O cenário proposto é o gerenciamento de uma equipe global, com membros de culturas e formações profissionais vastamente diferentes. Pessoas no mundo todo colaborando. A tese que apreciar ativamente essas diferenças não é apenas uma questão de compliance ou inclusão social. É uma ferramenta severa de mitigação de riscos e promoção de inovação. Como isso se aplica aos riscos? Culturas diferentes abordam problemas de engenharia e prazos de maneiras completamente distintas, o que pode causar mal-entendidos terríveis se não for bem gerenciado. Sem dúvida. A consciência cultural é justamente o que permite ao gerente unificar essas abordagens distintas. O impacto interno é o destravamento do potencial criativo total da equipe. A famosa diversidade de pensamento. Quando diferentes perspectivas são integradas, as soluções encontradas tendem a ser muito mais robustas e completas. E para os stakeholders? Do ponto de vista deles, especialmente em projetos multinacionais, ter um gerente que navega super bem por essas diferenças culturais garante que o produto final seja aceito em diferentes mercados. Mantendo a boa diplomacia corporativa. Exato, garante que o relacionamento com os parceiros globais se mantenha produtivo e livre de gafes diplomáticas que podem ser extremamente dispendiosas. O que nos leva à 11ª habilidade. E talvez a que cause mais arrepios no mundo corporativo.
A consciência política, ou a famigerada política de escritório. O terror de muitos profissionais técnicos. O cenário que o material desenha é um verdadeiro campo minado. O projeto requer a colaboração de vários stakeholders de diferentes departamentos e cada um deles tem agendas próprias, metas individuais conflitantes e bônus atrelados a resultados completamente diferentes. Ignorar isso é pedir para o projeto fracassar, certo? Isso levanta uma questão importante, pois a literatura atual sobre gestão tem se esforçado para desmistificar o que a gente chama de política organizacional. Tirar um pouco desse estigma. Exatamente. Não estamos falando de comportamentos antiéticos ou de manipulação sombria nos bastidores. Consciência política, conforme apresentada nessas nossas fontes, é puramente a capacidade analítica de mapear dinâmicas de poder informais. Entender o jogo de tabuleiro do escritório. Quem realmente influencia quem dentro da empresa? Onde estão os gargalos de aprovação invisíveis que não estão no organograma oficial? Um gerente com essa consciência consegue construir alianças estratégicas. E alinhar o projeto aos interesses cruzados de todo mundo. Perfeito. Para a equipe, isso significa trabalhar em paz, sem ser engolida por disputas de diretoria. Para os stakeholders, é a garantia de que o projeto será executado de forma elegante. Navegando pelas barreiras. Navegando com o mínimo de resistência possível. É quase como jogar um xadrez tridimensional. Bom, passamos por essas 11 habilidades incrivelmente complexas. Pensamento crítico, inteligência emocional, escuta ativa, motivação, team building, coaching, gestão de conflitos, negociação, influência, consciência cultural e consciência política. Ufa, é bastante coisa. E para quem está nos acompanhando, para o pessoal focado em certificações e avanço de carreira, deve bater aquela dúvida estrutural. Então, o que tudo isso significa? Uma excelente pergunta para a realidade do mercado. Todo esse foco comportamental é realmente o que o PMI, o Project Management Institute, exige para sua cobiçada certificação PMP? A resposta que ecoa das nossas fontes é um sonoro e absoluto sim. E eu sei que isso surpreende muitos profissionais da área de exatas. O pessoal focado só nas métricas. O exame PMP não é apenas um teste de proficiência técnica em cálculos de valor agregado ou desenhar diagramas de rede. O verdadeiro desafio da certificação é testar a aplicação prática do conhecimento em cenários humanos muito complexos. Tem um segredo por trás disso, não tem? Há um fio condutor. Um segredo estrutural nas diretrizes do PMI que as nossas fontes apontam claramente. A resposta mais adequada para a imensa maioria dos cenários situacionais complexos sempre se baseia em maximizar o engajamento e a satisfação dos stakeholders e da própria equipe. Foco nas pessoas. Sem o domínio prático dessas 11 habilidades invisíveis, a técnica mais refinada do mundo perde completamente a sua atração e falha na hora da execução real. Uma quebra de paradigma fantástica para quem está focado apenas nas ferramentas. Para consolidarmos a nossa investigação detalhada de hoje, a grande tese que emerge desse conjunto de fontes é clara. A liderança corporativa moderna já não se sustenta apenas pela autoridade imposta pelo cargo. O crachá não manda mais sozinho. Não mesmo. Gerenciar projetos excepcionais é um exercício contínuo de inspirar e alinhar expectativas. É utilizar a inteligência emocional e a negociação para remover os obstáculos do caminho da sua equipe. Deixando o caminho livre para eles brilharem. Permitindo que eles executem o trabalho técnico fantástico que sabem fazer, enquanto você garante que os objetivos de negócio de quem financia o projeto sejam plenamente atingidos. E para coroar nossa análise, eu deixo com quem está nos ouvindo uma reflexão que transcende o texto de hoje. Uma reflexão que dita o futuro da nossa profissão. Qual seria? Estamos observando um avanço voraz das ferramentas de inteligência artificial. Em um futuro extremamente próximo, a criação autônoma de cronogramas integrados, a modelagem preditiva de riscos baseada em matemática e a alocação dinâmica de recursos serão tarefas completamente delegadas aos algoritmos. As máquinas vão assumir a parte braçal e técnica. Totalmente.
A verdadeira e, arrisco dizer, a única vantagem competitiva e inegociável de um líder de projetos no futuro será puramente a sua maestria cirúrgica nessas exatas 11 competências humanas. É um ponto excelente. Fica então a provocação final para o nosso próprio desenvolvimento contínuo. Se a máquina já está sendo perfeitamente equipada para gerenciar as planilhas e os dados técnicos, quão preparados nós estamos para focar o nosso intelecto exclusivamente em gerenciar as complexidades, os medos e as ambições das mentes humanas? Uma reflexão formidável para encerrar o nosso debate de hoje. Muito obrigado a quem acompanhou a gente em mais essa jornada de conhecimento. Que a busca por aprimorar nossas habilidades além das planilhas continue sempre constante. Até a nossa próxima investigação.